Olá, turma! Tudo bem, oitavo ano? Vamos estudar? Professora Michele Carvalho. Estou de volta com mais esta videoaula sobre frase, oração e período. E com atividades também, tá? Então pega seu material, se organiza e vamos lá. Vamos estudar, tá bom, gente? Só para recapitular, no seu livro, olha o que diz aí sobre frase, oração e período. Vamos ver? Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. E aí você lê direitinho. O enunciado, palavra ou conjunto de palavras que estabelece comunicação, ou seja, transmite um sentido completo, é chamado de frase, tá? É chamado de frase, ok? Tá? Transmite um sentido completo. Deixa eu sublinhar aqui também, que é importante. Sublinha aí no seu livro. Então, a frase, ela transmite um sentido completo. É isso aí, tá? Aí lembra que a gente até falou numa aula passada, né? Pode ser uma palavra só, pode ser duas, enfim, pode ter verbo, pode não ter, né? Então, olha o que diz aqui embaixo. Uma frase, ela pode ser elaborada por uma única palavra ou por várias. Além disso, pode ou não apresentar verbo. Gente, tudo é importante. Sublinha aí, tá? Além disso, pode ou não apresentar verbo. Sublinha, tá? E aí, quando tem verbo, quando há verbo, é denominada frase verbal, ok? Já está em negrito, mas se você quiser, passa a sua fluorescente aí em cima. Quando não apresenta verbo, é chamada de frase nominal. Então, o segredo está aqui, Não apresenta verbo, a frase é nominal. Entendeu? Beleza? É isso aí, tá? Então, a gente vai fazer o que agora? Vamos fazer exercícios. Na verdade, eu quero dar continuidade com vocês. Lembra do texto que a gente leu na última videoaula? Tem mais exercícios sobre ele. Qual era o texto, gente? Era uma divulgação sobre o CD Bicho Mistério, né? Vou fazer a leitura com você aqui, rapidinho, só para você relembrar, tá? Então, olha só. Dance com os animais. Música para bicho nenhum, bicho ficar parado. Música para bicho nenhum ficar parado. O que é? Uma canção toda branca com um pontinho marrom. E o que faz a felicidade de um piolho? A maior curiosidade do gato, você sabe qual é? Não, mas pode descobrir a resposta para esses e outros enigmas se ouvir o CD Bicho Mistério. Além de se divertir bastante e sacudir o esqueleto, você vai ouvir poemas escritos por Léo Cunha, autor de inúmeros livros para crianças, com melodias do músico Zé Campelo e seu grupo de cantores e instrumentistas. Ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música surpresa. Você que é um bom pé de valsa não pode perder, tá? Muito bem. Então a gente leu esse texto, né? Texto rapidinho, é uma divulgação aí do CD. Aí fizemos esse exercício, você estava na aula, pegou? Pedindo para identificar o verbo ou a locução verbal. Então vamos recapitular. Música para bicho nenhum ficar parado. Ficar parado, locução verbal. Na B, e o que faz a felicidade de um piolho? Faz é outro verbo. Na C, ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música. Identifica o verbo aí. Tem, né? Você que é um bom pé de valsa não pode perder. É verbo e pode perder locução verbal, ok? Aí nós fomos para o exercício 2. Identifique entre as alternativas. Aliás, nós estamos indo para o exercício 2 agora, porque lá na outra videoaula a gente só fez até a questão 1, tá bom? Por causa do nosso tempo, né? Então agora a gente segue a partir daqui, beleza? Tá? E você continua aí as anotações no seu caderninho. Então vamos lá, questão 2. Identifique entre as alternativas da questão anterior aquela que apresenta mais de uma oração.
Então, você vai precisar voltar aqui, ó, nessa anterior, para identificar a que possui mais de uma oração. Vamos relembrar? Para ser mais de uma oração, tem que ter mais de um verbo, tá? Então, olha aí. Na primeira, ficar parado. É uma locução verbal. Lembra que eu falei? Quando tiver locução verbal, você conta como apenas um. Então, aqui só tem um. Ficar parado. B, faz, só tem um. C, tem, só tem um. E na D, temos dois, né? É, que é um verbo de ligação. E o pode perder, tá? Que é uma locução verbal. Então, vamos voltar lá. Olha aí. Você que é um bom pé de valsa não pode perder. Essa é a oração que apresenta, né? Essa é a frase que apresenta mais de uma oração, tá? Então, você tem aqui, ó, sentido completo, período simples ou composto, gente. Vamos marcar aqui embaixo. A frase constituída de mais de uma oração denomina-se período simples ou período composto? Responde aí. Muito bem, se você falou período composto, é isso aí, você lembrou certinho e você acertou, tá? Período composto, por quê? Porque é a frase constituída de mais de uma oração, ou seja, você vai encontrar mais de um verbo, ó, é, e uma locução aqui, pode perder, tá? Muito bem. Vamos para a questão 4. Em toda oração, registra-se a presença de quê, gente? Presta atenção aqui. Pronome, adjetivo, substantivo ou verbo? Em toda oração tem que ter. Para ser oração tem que ter isso aí. Qual é? Verbo, né? Muito bem. Se não tiver verbo, é apenas uma frase o quê? Nominal, tá? Então, alerta, hein? Fique atento, beleza? 5. Na oração, você vai ouvir poemas escritos por Léo Cunha. Ó, vai ouvir. A locução verbal em destaque equivale a qual verbo? Você vai ouvir? Será que é você ouve? Você vai ouvir. Será que é você ouviu? Você vai ouvir. Será que é você ouviria? Você vai ouvir. Será que é você ouvirá? Sim, né? Muito bem. Né? Futuro. Vai ouvir, uma locução verbal que você pode substituir por ouvirá. Tem acento, hein, pessoal? Não esquece aí do acento, tá? Se não tivesse o acento, não seria futuro, entendeu? E aí ficaria ouvira, e aí pertenceria ao tempo pretérito mais que perfeito. Então, o acento faz diferença para a gente poder entender, tá bom? Então, não esqueça de colocar o acento, tá, gente? Ouvirá, futuro, ok? Então, corrige aí. Escreve, faça os exercícios no seu caderno, tá? Se tiver muito rápido, pode pausar o vídeo, você já sabe do esquema, né? Pausa o vídeo, copia com calma, depois volta, ok? E não só copiar, né, gente? Você tem que fazer o exercício, o momento de fazer o exercício é o momento que você para pensar e busca as respostas aí dentro de você. Então você começa a perceber, caramba, acertei, eu agora tô entendendo isso aí. Pô, aprendi, já sei fazer, legal. Você vibra, você vai ficar feliz com as respostas que você vai acertando, entendeu? Então é importante você parar para pensar e resolver sem que ninguém te dê resposta. Depois você vem só corrigir, tá? Isso vale para todas as disciplinas, né, pessoal? Em todas elas você tem exercícios para fazer. Então, fica a dica aí, né? Faça isso. É importante você praticar, tá? Não pensa que só porque copiou... Já copiei, professora. Não. Só copiou, não aprendeu nada. Não se engane, tá? É importante você fazer a atividade.
Muito bem. Vamos lá para a próxima. Temos uma tirinha aqui, ó. Vamos fazer a leitura dela. É a tirinha do Armandinho. O adulto fala assim: desculpe, mas preciso colocar limites. E aí o Armandinho, sei, né? Olha a carinha dele, todo indignado aí, meio assustado, né? Pensativo. Aí ele olha pro adulto e fala, completando, né, até o que o adulto falou. Limites para aprender a lidar com as frustrações, respeitar regras e os outros. Aí ele vai embora indignado, né? E não virar um adulto mimado, egoísta e birrento, como alguns por aí. Ele não é fácil. Qual é o sujeito da oração do primeiro quadrinho, gente? Ó, se referindo a esse aqui. Sei. Até na primeira também, ó. Desculpe, mas preciso. Qual é o sujeito aqui? Preciso. Preciso colocar limites. Eu, né, gente? Eu é um sujeito. E aqui embaixo? Sei. Quem é que sei? Eu também. Então, repara. O sujeito desse primeiro quadrinho é um sujeito implícito, oculto, né? Aquele sujeito oculto. Ele está implícito, ele está ali, só não aparece. Então, você tem aí a primeira pessoa do singular. Eu, tá? Na B, classifique a frase do menino no primeiro quadrinho. E aí, gente, quando ele diz sei. Essa frase é o quê? Nominal ou verbal? Verbal, né? Só tem o verbo sei, tá? Muito bem. Frase verbal, ok? Tranquilo, né? Corrija aí então pra gente fazer o próximo. Nessa tirinha aqui, ó, a menina fala: pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Aí o outro diz: muros não, podemos construir pontes. Gente, olha que bacana essa tirinha. Enquanto uma pensa em muros, vamos comentar sobre ela, vamos falar. Muro lembra o que para você? Se a gente constrói muros, o muro ele separa, né? O muro separa pessoas de um lado e do outro, não é isso? Se você tiver uma outra ideia aí, você pode de repente estar pensando: ah, mas o muro, professora, também traz segurança, né? Se eu estou do lado de dentro, o muro tá, querendo ou não, tá me protegendo minha casa. Pode até ser, né? Isso aí, tá? Aí quando ele diz muros não, você acha que ele pensou o quê? De repente ele pensou: não, os muros separam a gente, vai ficar difícil a gente se ver, né? Vamos construir o quê? Pontes. Por quê? As pontes ligam, né, um lado ao outro. Então, olha só que legal, gente. As pontes na cabecinha aí do Armandinho é melhor do que muro, porque ela aproxima as pessoas, ela liga as pessoas, ela faz com que as pessoas consigam se encontrar ou se aproximar, né? A ponte, ela tem essa conexão, ela faz essa conexão, né? Muito legal pensar a questão de muros e pontes, né? Pensa aí também, o que seria melhor? Isso para a vida, né, gente? Muito interessante. Letra B, vamos lá. Vamos voltar para o nosso conteúdo específico aqui, né? Frase, oração, período, tá? Sujeitos. Por que a gente está falando dos sujeitos da frase, gente? Porque, óbvio, se tem verbo, né? Se tem oração, se tem verbo, tem alguém realizando uma ação aí, tá? Então tem um sujeito, ó. Qual o sujeito da oração no segundo quadrinho? Nesse segundo quadrinho aqui, qual é o sujeito? Podemos construir os maiores muros. Podemos. Quem é que podemos?
Nós, né, gente? Primeira pessoa do plural. Então, o sujeito está implícito, ok? Como se classifica a frase muros não? Nominal, né? Frase nominal. Muros não. Não tem verbo escrito aqui. Tá? Então, frase nominal, ok? Muito bem. Esse último exercício é para identificar o sujeito, né? Relacionado aí às orações. E são orações porque todas elas têm o quê, gente? Verbo, né? Ó. Meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Faz 2 anos que não vou a Brasília. A vida nos reserva grandes surpresas. Comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Reparem, todas as orações aqui têm verbo. Todas são frases, então, verbais, correto? Ah, muito bem. E se você observar, algumas têm até mais de um verbo, né? E aí são períodos o quê? Compostos. Meu amigo e eu organizamos um evento. Qual é o verbo aqui? Organizamos. Quem é que organizamos? Meus amigos e eu. Tem mais de um núcleo, não é isso? Sujeito aqui é composto. Letra B. Tá? Ih, peraí que acabou. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Letra B, tá? Então vamos ver aqui. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Quem é que precisa? Tá oculto, né? Ó, letra C, tá? Então preciso é o verbo. Aqui, letra C. Tem problema não, a gente vai analisando aqui as orações. Faz 2 anos que não vou a Brasília. Então olha só, esse faz 2 anos dá a ideia de quê? Tempo, não é isso? Sinal de que não existe sujeito nessa oração, tá? Mas tem verbo, ó, o verbo aqui. O faz e o vou. Então, aqui eu tenho período composto, tá? Apesar de eu não ter colocado, gente, aproveita e põe do lado aí. Período simples, período composto, tá? Aqui também, ó, preciso é verbo e me sentir. Sentir é verbo, então período composto, tá? A segunda e a terceira aqui, período composto. A vida nos reserva grande surpresa. A vida é o sujeito simples, ó, letra A, né? Tá? E tem o verbo reserva, período simples. Sujeito simples e período simples, tá? Só tem um verbo. Comentaram sobre os novos empreendimentos. Verbo aqui, ó, comentaram, né? Só tem um verbo, período simples. Mas e o sujeito? Quem comentou? A gente não sabe. Eles, talvez, né? Então, o sujeito é indeterminado, tá? Muito bem. Ok, gente? Então, não esquece, coloca aí do lado. Período simples, período composto, tá? Pausa o vídeo se for preciso, copie as frases que eu vou passar o slide, beleza? Então, tá bom. Deixa eu fechar aqui. Printa a tela se for preciso, tá? Mas não deixe de fazer o exercício. Aí aqui eu voltei, ó, a página do seu livrinho, né? Muito bem. Agora aqui eu quero que você preste atenção no seguinte. Deixa eu só organizar aqui para ficar legal pra gente. Olha só, vamos lá. Só para recapitular, pessoal, tá? Fizemos alguns exercícios, né? Vamos então recapitular aqui. Frase, gente, o que é a frase? Todo enunciado, aqui em cima, ó. Tenta falar, porque agora a gente já fez tanto exercício, né, que você com certeza já está sabendo melhor. O que é a frase? Todo enunciado com ou sem verbo que tenha sentido o quê? Completo, não é isso? Olha os exemplos. Fogo, sem verbo, então é a frase o quê? Nominal. Estou em casa, tem verbo, frase verbal, tá? Isso é frase. Vamos para a oração. Oração é todo enunciado que tem verbo, tá? Todo enunciado que tem verbo. Então, olha só. Maurício chamou o amigo. Tem um verbo, uma oração.
Ele pediu que colaborássemos. Tem 2 verbos, 2 orações. Pediu e colaborássemos, entendeu? Tá? Isso aqui são orações, tá bom? E o período, gente? O período é o conjunto dessas orações, né? Tanto que a gente pode classificá-los como período simples ou período composto. Período simples quando for apenas uma oração, tiver apenas um verbo. Fizemos o serviço, fizemos é o verbo. E período composto quando tiver mais de uma oração. Nesse caso aqui, ó, estudei e fui para a escola. Estudei e fui, 2 orações. Beleza? Período composto. Tá? Só para a gente recapitular e continuar com os nossos exercícios. Caso você não tenha assistido a aula anterior, fica então aqui a revisão. Printa isso aí, coloca no seu caderno, copia, escreve, pausa o vídeo, porque essa matéria é importante, ela é base para tudo que você vai ver daqui para frente, principalmente quando se fala de orações subordinadas, tá? Conjunções coordenadas, enfim. A gente vai falar muito de orações daqui para frente, orações coordenadas. Então, precisa identificar bonitinho o que é frase, o que é oração, o que é período. Precisa olhar para aquela construção, identificar verbo ou locução verbal, entendeu? Então, fique atento aí, tá bom? Beleza, vou passar a tela, hein, gente? Qualquer coisa, pausa o vídeo e você continua. Então, vamos lá. Período. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Juliana trabalha e estuda. Então, trabalha é verbo, estuda é verbo. Se eu tenho 2 verbos, período composto, tá? B. Nós fomos ao shopping, compramos os livros, jantamos e voltamos para casa. Quantos verbos tem aqui? Fomos, compramos, jantamos, voltamos. Olha aí. Período composto, tá? Olha aqui, uma matéria aqui, uma reportagem, né? Mulheres indígenas bloqueiam entrada de canteiro de obras em Belo Monte. Isso aqui foi real, uma reportagem que surgiu. E aqui, gente, tem verbo nessa manchete? Mulheres indígenas bloqueiam entrada de canteiro de obras em Belo Monte. Tem verbo, gente? Sim, né? Ó, bloqueiam, tá? Bloqueiam, então, é o verbo da oração. Então, esse período é simples ou composto? Simples, né? Só tem um verbo, ok? Qual seria o sujeito aqui, pessoal? Sujeito dessa oração, desse período. Mulheres indígenas, tá? Mulheres indígenas, então, é o sujeito aí dessa oração. Só tem um verbo, bloqueiam, período simples, ok? Muito bem. Outras manchetes aqui de jornais, vamos lá. Trens e metrô sofrem pane e vagões viram forno sobre trilhos. Então vamos ver esse jornal aqui do dia, ó. Quais são os verbos que tem aqui? Diz aí. Sofrem, viram. Tem mais de um verbo? Sim, né? Período, então, composto, ok? Olha lá, ó. 2 verbos, 2 orações, sofrem e viram, tá? Muito bem, período composto, ok? 2 orações. Agora aqui embaixo, gente. Crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Quais são os verbos aqui? Crescem, investiga, né? Eu tenho, ó, 2 verbos, correto? 2 orações, 2 verbos, crescem e investiga, tá? Muito bem. Percebeu? É muito importante agora você dar essa atenção. Você vai ler um título aí de jornal, de uma reportagem, né? Um título de uma revista. Até passando na rua mesmo, se você observar os outdoor, essas propagandas grandonas, leia, gente, leia tudo que você puder. E aí ali você já procure, né? Já vai lendo e já vai pensando, ah, ali tem verbo, ó.
Ah, aquela palavra é um verbo, aquela outra também. Por quê? Em todo tempo você está treinando, né? Em todo tempo você está aprendendo, em todo tempo você está confirmando aquilo que você está aprendendo na sala de aula, tá? E não esquece, né? Você vai treinando, você vai identificando e não dá para esquecer, tá? E aí você mesmo vai trabalhando isso com você. Ah, ali tem oração, ali tem verbo, ali, entendeu? Você tá o tempo todo estudando, tá? Muito bem. Então, olha só para fixar aí. O verbo como núcleo oracional, ou seja, né, numa oração você tem o verbo e o verbo é o núcleo, tá? Quando a gente fala em predicado verbal, a gente vai encontrar o quê? Um verbo como núcleo, certo? Tá? Então, o verbo como núcleo oracional dos períodos simples e composto. Então, olha só, período simples apresenta apenas um verbo ou locução verbal. Então, nós temos uma oração. Por exemplo, os cavaleiros aprenderam uma importante lição. Verbo aí, ó, aprenderam. Segundo quadro aqui, período composto. Apresenta mais de um verbo ou locução verbal, tá? Mais de uma oração. Então, ó, o Dervis mostrou aos cavaleiros que ambos tinham razão. Mostrou e tinham. Então, eu tenho aqui dois verbos, não é isso? Então, o período ele é composto, tá, gente? Ok? Muito bem. Anota aí, tá? Se você não anotou até agora, é importante fazer essa anotação. Vamos falar de locução verbal rapidinho? Por quê, gente? Muita gente tem dúvida, né? Um verbo, dois verbos, que é isso? Olha só, a locução verbal, presta atenção, é o conjunto formado por dois ou mais verbos que expressam uma ideia, uma única ideia. Por isso que eu falei um único verbo, porque expressa uma única ideia, um único sentido, tá? Na locução verbal, você vai ter um verbo auxiliar e um verbo principal. Olha o exemplo aqui, ó. Você terá de trabalhar muito. Verbo terá, que é o verbo ter, né? Ele funciona como um verbo auxiliar e trabalhar como o verbo principal. Por que ele é o verbo principal? Porque é o que a pessoa tem que fazer, trabalhar. O verbo ter está aqui só para auxiliar. Então, esses dois verbos juntos, ligados aí pela preposição, formam uma locução verbal. Mas na hora de fazer a contagem, você considera uma única ideia, entendeu? E aí você conta um único verbo. Então, não tem como considerar uma frase sendo um período composto se você identificar apenas uma locução verbal. Pensa aí comigo. Tem lá uma frase, aí ali tem uma locução verbal. Esse período é simples ou composto? Uma frase, locução verbal na frase. O período é simples ou composto? É simples, né? Por quê? Porque expressa apenas uma única ideia. Entendeu? Tá? Ah, professora, mas são dois verbos, mas expressam uma única ideia. Se você tirar um verbo, um ou outro, a frase vai ficar sem sentido ou vai ficar incompleta de entender. Por exemplo, ó, se eu tiro trabalhar, vai ficar você terá de muito. Não fica estranho? Olha a outra, se eu tiro terá, você de trabalhar muito. Então é isso, elas funcionam juntas, por isso eu preciso da locução verbal juntas, trazendo essa única ideia. E aí quando eu conto elas como se fosse um. Beleza? Tá? Muito bem. Verbo auxiliar, verbo principal. Show? Entendeu? Espero que sim, hein? Vamos lá, rapidinho aqui, gente. Identifique os verbos e os períodos. Olha aí. Os super-heróis usam seus superpoderes, combatem o crime, derrotam os inimigos. Identifique os verbos e explique se o período é simples ou composto. Vou deixar aí com você, hein? Volta na frase aqui, ó. Os super-heróis usam seus superpoderes, combatem o crime,
derrota os inimigos. Vamos por partes. Identifica primeiro os verbos, tá? Ó. Usam, combatem e derrotam. Tem 3 verbos. Período composto, ok? Conseguiu aí? Identificou? Muito bem. Aqui na tirinha. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. E aí na TV, olha o que tem na TV, gente. Toma! Bem, bem, bem! Ah! Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Quais são os verbos que aparecem na tirinha, pessoal? Pausa o vídeo e escreve aí. Eu já vou seguir aqui pra gente ganhar tempo, tá? Depois você volta pra corrigir. Quais são os verbos, então, que aparecem na tirinha? Ó, no primeiro quadrinho, leu, diz, é. No terceiro quadrinho, fosse, saltava e ia. Período é simples ou composto? E aí, no primeiro quadrinho, tem um verbo, né? Aqui, você leu isso, período simples. Depois, aqui diz que a TV é período composto aqui embaixo, tá, gente? Aí no terceiro quadrinho. Aliás, no quarto, né, gente? Aqui tá errado, tá? É quarto quadrinho. 1, 2, 3, 4. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Saltava e ia. Período composto. E aqui em cima, ó, fosse, né? Fosse. Período composto, tá, gente? É isso aí, pessoal. Muito bem. Gostaram das atividades hoje? Então, olha só. Opa. Então, é isso. Tava arrumando ali. Vou terminando por aqui essas atividades, tá? Espero que você tenha compreendido mais um pouquinho. Não é difícil, frase, oração e período. Continue estudando, continue lendo, continue identificando os verbos, tá bom? E a gente volta numa próxima videoaula com mais atividades, com mais exercícios aí, tá? E é isso. Continue estudando. Tchau, tchau, gente!